Graças a paz, irmãos, amém? Ai, irmãos, graças a paz, amém? Eu e meu graça e paz, glória a Deus. Se você quiser e sentir, adore a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o tempo, o tempo está em tuas mãos, começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fale para Ele nessa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Neste momento, Senhor, sou grata a Ti por essa oportunidade, Deus, de ministrar a Tua palavra. Mas que neste momento o Senhor diminua e o Senhor cresça, e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale conosco, Senhor, através dessa Tua santa palavra, e que essa palavra, Senhor, venha gerar em nós, Senhor, alegria no nosso coração, e ao mesmo tempo, Senhor, um despertar. Senhor, que essa palavra, ela venha nos impulsionar, ela venha corroer, ela venha trabalhar, ela venha deslacerar, ela venha arrancar o pecado, ela venha tirar
quebrar, Senhor, tudo aquilo que não pertence de Ti, mas que nessa noite a Tua palavra que já foi revelada venha, Senhor, entrar como espada, venha esmiuçar, venha quebrar, Senhor, e que nessa noite a Tua palavra, Senhor, venha trazer em nós vida, restauração, transformação, vida em abundância, vida no Teu reino, vida na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Pai, fica conosco neste lugar, fala conosco, precisamos ouvir a Tua palavra de uma forma especial, trabalha em cada coração, em cada pensamento, tira agora, Senhor, pensamentos que estão cocheando, tira cansaço, tira perturbação, tira aflição, tira tudo aquilo, Senhor, que impede nesta noite de ouvir a Tua palavra, nós repreendemos e rejeitamos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse louvor quão grande é o meu Deus tem grandes histórias na minha vida. Dias de choro, de lágrima, de angústia. E eu cantava quão grande é o meu Deus. E as pessoas olhavam para mim e viam eu chorando e eu cantava. Quão grande é meu Deus e todos hão de ver. E quando a promessa se cumpriu, realmente eu pude cantar quão grande é o meu Deus. E todos estão vendo que Ele é Deus. Então você que está passando por lutas, que tem um sonho a ser realizado, adore a Ele nessa canção e fale: Senhor, eu creio que todos hão de ver. Eu creio porque quão grande é o Senhor. E todos hão de ver porque o Senhor fará. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. E o Senhor trabalhou no meu coração. Então adore a Ele, glorifique a Ele, com a certeza que Ele também fará na tua vida, porque Ele fez na minha também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Quero agradecer ao meu pastor, por me dar essa oportunidade de ministrar a palavra. Deus seja louvado por essa família que tem nos acolhido neste lugar. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Amados, Mateus 25, gostaria que você acompanhasse comigo até o versículo 13, amém? Você que está sem Bíblia, ou você está vendo que alguém está sem Bíblia, pega a sua Bíblia, ajuda o irmão, disponha-se e ajude ele, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, a tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes aos que o vendem e o comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, irmãos? Amados, é uma palavra muito conhecida e é uma palavra muito lida nos púlpitos das nossas igrejas, E nós conhecemos a história das 10 virgens. E todos aqui com certeza já ouviram falar sobre ela. Mas quando nós olhamos para essa palavra das 10 virgens, a gente logo percebe que elas estavam juntas. Então a gente percebe que elas estavam juntas por algum motivo. Diz a história que antigamente, quando os homens iam casar e as suas esposas eram em outros estados, outros lugares muito longe, eles andavam horas, dias e noites para chegar até o local.
E diz também que antigamente as festas eram feitas com muitos dias. Se casava e ali tinha uma semana de festa e as pessoas se alegravam e se regozijavam no Senhor. E aí Jesus começa a falar para os seus discípulos essa parábola para que eles compreendessem a essência daquilo que ele queria ministrar em cima daquilo. E aí Jesus começa a falar da seguinte forma: olha, existia 10 virgens. Então, para quem era da época e conhecia a tradição dos casamentos, ele começa a raciocinar e começa a imaginar a cena e a situação. E aí Jesus começa a falar: olha, 10, mas 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. E aí ele começa a falar: olha, elas foram convidadas para o casamento, as 10 pegaram suas lâmpadas e elas foram com as lâmpadas, mas apenas 5 pegaram o azeite e levaram. E aí diz que antigamente o noivo demorava realmente a chegar no local da festa, porque eram dias e as pessoas não sabiam que horário, qual era o momento que o noivo chegaria para que acontecesse a festa, acontecesse o casamento. E diz que elas já estavam dormindo. E aí alguém grita e fala: eis o noivo. Então imagina a cena, todo mundo dormindo nas casas, cidade de interior. Alguém sai na porta e grita: eis o noivo. E as mulheradas se levantam, é festa, né? E aí diz que as 5 prudentes estavam com seus azeites. Por que os azeites? Porque os azeites, irmãos, quem conhece candeeiro, eu não sei se alguém aqui morou na roça, mas é uma lamparina que você coloca querosene ou gás e com um fio de algodão você acende. Então à noite aquilo ali é a claridade dos lugares que não tem energia elétrica. Então as pessoas saíam com essas lamparinas acesas para clarear o noivo e assim faziam uma procissão, porque era noite. Mas diz a palavra que as 5 nécias, elas não tinham guardado. E elas pedem. No que elas pedem, ela fala: olha, não, vai lá e compra, porque senão também vai faltar para nós. E aí diz a palavra que as prudentes entraram com o noivo, mas as nécias vêm e batem a porta. E aí o Senhor... E esse noivo olha e fala assim: olha, não vos conheço. Porque naquela época era uma desonra você chegar atrasado numa festa. Uma desonra para eles. Então ele fala isso, e aí o Senhor usa isso como uma parábola para dizer: olha, vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nem o Filho sabe o dia e a hora. Os anjos não sabem o dia e a hora. E nós percebemos que as 10 estavam juntas. Se elas estavam juntas, porque elas tinham afinidade, porque alguma coisa elas faziam juntas. Porque eu e você não vamos andar lado a lado de uma pessoa que nós não conhecemos. Geralmente a gente se aproxima com quem mais a gente tem afinidade. E elas estavam juntas, mas 5 foram prudentes e 5 não foram. Então nós olhamos e nós vemos que 5 delas ouviram a palavra, guardaram em seu coração e se prepararam, mas 5 delas estavam juntas, recebiam a palavra, louvavam a Deus, praticavam as mesmas coisas, talvez eu não sei, mas elas entendiam e compreendiam como funcionava a cerimônia de um casamento, mas não se prepararam. E o Senhor fala assim para os discípulos: olha, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E aí diz a palavra que assim como um relâmpago que sai no oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. É muito rápido, só vê um vulto e acabou. E aí, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra, porque nós já sabemos dessa palavra. E nós também já estamos aguardando o cumprimento dessa palavra. Mas o que o Senhor me chamou a atenção foi o seguinte forma: como nós iremos subir para a glória. O que nos fará subir com o Senhor no dia do arrebatamento. Que serão as nossas obras, os nossos ministérios, tudo aquilo que a gente faz na casa do Senhor. E aí eu comecei a olhar na Bíblia e existe uma parte que o Senhor fala da seguinte forma: muitos me dirão: Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz em teu nome.
E o Senhor fala assim: olha, mas eu não vos conheço, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então logo eu entendo que os dons que o Senhor libera na igreja é independente de como nós estamos e de quem nós somos, porque os dons que o Senhor nos dá são para acrescentar, para fortalecer o corpo, para agregar no corpo. Então se nós recebemos um dom do Senhor, nada nós fazemos, porque o dom que o Senhor nos deu, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos impulsiona a fazer. E aí logo eu já vi que é necessário fazer a obra, que é necessário praticarmos a obra. Mas a Bíblia até fala, olha, a fé sem obras, ela é morta, porque quem conhece a Cristo, ele entende a essência de fazer o ide do Senhor. Mas nós vemos também que não é pelas obras que nós vamos ir para a glória, não é pelo nosso cargo, não é por aquilo que nós fazemos para o Senhor. E aí eu comecei a olhar e falar: Deus, mas por que não pelos nossos cargos e títulos? E o Senhor falou: olha, lembra dos judeus? Eram pessoas que quando entravam nas sinagogas, as pessoas olhavam e tinham respeito. Homens que tinham conhecimento da palavra, conheciam o Velho Testamento de trás para frente, praticavam a justiça, não se prostituíam, ajudavam os pobres, as viúvas, os órfãos. Mas quando eu voltei, estavam desapercebidos, estavam dormindo e cochilando, e não entenderam que eu era o Filho de Deus que viria salvar Israel. Logo eu entendo, meu querido, minha querida, que não é pelo que nós fazemos, não é o cargo que nós temos, não é o muito fazer na obra que nos levará à presença de Deus. E aí eu começo a olhar para a Bíblia e eu vejo um homem chamado Simeão. E este homem simples, como diz a palavra, cheio do Espírito Santo. E ele fala: olha, Deus, quando eu ver o teu filho, o Redentor de Israel, aí o Senhor pode me recolher. E diz a palavra de Deus que quando Ana entra no templo, Simeão olha aquela criança e diz: aí está o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Um homem simples talvez, um homem que guardava a palavra no seu coração, mas ele tinha acima de tudo o Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos essa palavra, o Senhor falando: olha, vigiai pois, porque você não sabe a hora, você não sabe o momento. A qualquer hora, num piscar de olho, eu posso vir levar a minha igreja. E aí eu olhei na palavra do Senhor e eu ouvi uma parábola, e eu até comentei com meu esposo e eu falei: Deus, isso é injusto. E a parábola diz da seguinte forma: um homem precisava trabalhar na sua vinha ou algo parecido, não lembro o detalhe do que era, mas diz que ele precisava de homens para trabalhar. E ele chegou numa praça e tinham vários homens. E ele falou: olha, você quer trabalhar das 7 às 5 da tarde? Estou dando um exemplo, não está isso na palavra de Deus exatamente assim? E diz que o homem falou: olha, vou te assalariar com tal, você aceita? Aceito. E aí diz que lá para o meio da tarde ele encontra outros homens vagando sem trabalhar. E aí ele chega e fala: olha, te darei o mesmo denário do que o primeiro, mas você aceita trabalhar? E eles falam: eu aceito. E aí chega mais para tarde e ele encontra outros homens fazendo nada. E ele fala: você quer trabalhar? E os homens falam: olha, eu quero trabalhar, eu aceito. E aí diz a palavra do Senhor, Jesus ilustrando isso, e ele fala da seguinte forma: ele pegou os últimos e falou assim para o seu mordomo: paga os últimos primeiro. E quando os últimos começaram a receber aquele dinheiro, os primeiros que estavam atrás, que tinham sido os primeiros contratados, começaram a falar: mas isso é injusto. Isso é injusto. Porque eu estou trabalhando desde as 7 horas da manhã. E ele fala assim da seguinte forma: o que é injusto? Se eu quero ser bom para com esses, se eu quero dar para esses, por que isso seria injusto? E muitas vezes, irmãos, se nós nos atentarmos,
Jesus vai voltar e muitos de nós vai ficar. E nós iremos até falar: Senhor, é injusto, porque eu preguei no teu nome, eu evangelizei, eu chorei. Senhor, quantas lágrimas eu enxuguei daquele que precisava. Senhor, quantas vezes, Senhor, eu não fiz. E aquele que se converteu ontem do meu lado, acabou de se converter, cheio de pecado. O Senhor volta e o Senhor recolhe para ti. E eu que faço a tua obra há milhões de anos fico, Senhor. E eu comecei a analisar essa palavra. Isso começou a arder no meu coração. Sabe por quê, igreja? E ele fala: olha, os últimos serão os primeiros. Porque o Senhor nos mostra que não é pelo que fazemos, que não é pelo título, não é pelo cargo que nós temos, mas a sua volta vai acontecer. E aí eu comecei a analisar: e por quê? Que nós andamos como se Jesus não fosse voltar amanhã? Por que nós vivemos de uma forma como se o Senhor não fosse voltar a qualquer momento? Porque nós estamos cheios de egoísmos, somos egoístas, porque nós somos cheios de coisas do pecado. Porque se nós lermos, meu querido, minha querida, Efésios, no livro de Efésios, eu achei tremendo essa parte de Efésios 5, 15, 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, 15, 16 versículo. E Paulo começa a falar antes de pecado. Paulo começa a escrever Efésios, ele começa a falar da seguinte forma: olha, sabe aquele velho homem, aquela tua velha carne? Você precisa matar essa carne, você precisa deixar de lado essa carne, e você precisa se revestir do novo homem. Você precisa se revestir da nova identidade do Senhor. E eu comecei a olhar para a palavra, e eu comecei a analisar, e eu comecei a perguntar para Deus: Deus, se não é o que fazemos, se não é o comprometimento que nós temos com a tua obra, com a tua palavra, o que nos levará a ti? E Hebreus vai nos ensinar exatamente aquilo que vai nos ensinar, aquilo que vai nos levar ao Senhor: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque se nós não formos santos, como nós adoraremos aquele que é santo? Se nós não nos santificarmos, como nós adoraremos aquele que é santo? Porque diz a palavra: ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então ele nos ensina a nos santificarmos, a nós renunciarmos. E aí muitas vezes nós estamos na igreja do século 21 e nós estamos da seguinte forma: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, sou honesto, eu tenho meus conceitos de ser um cidadão. Nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação, nada mais do que a nossa obrigação. Porque quando nós não bebemos, nós estamos guardando o nosso corpo. Quando nós não defraudamos, nós estamos sendo justos. E quando somos justos, o Senhor é justo. Quando nós não fumamos, nós estamos guardando-nos a nós mesmos. Então, quando nós não pecamos para o mundo, nós estamos vivendo para nós mesmos, porque isso fará bem às nossas vidas. E muitas vezes nós estamos olhando para o Evangelho, estamos olhando para a palavra, a gente vem ao culto, a gente louva, a gente adora, mas o nosso coração ainda é prostituto, é egoísta, é uma igreja enferma na alma, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que precisam ser restauradas pelo poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos entender isso, igreja. Amo as igrejas do Brasil, sou brasileira com muito orgulho. Amo minha igreja no Brasil, sinto falta, saudade. Mas uma grande prostituição tem entrado na igreja brasileira. Uma grande corrupção
tem entrado sobre o altar da adoração, e Deus tem se enojado, e Deus tem colocado a sua mão sobre o Brasil, para que as pessoas aprendam a buscá-lo, a adorá-lo, a se reverenciá-lo e a voltar a Ele, porque as igrejas têm se corrompido no mundo inteiro. E eu te digo mais, a essência do Evangelho, e aí nós achamos que porque nós oramos e jejuamos, quando o Senhor voltar, Ele vai nos levar, porque nós oramos e nós jejuamos, né? Eu oro, eu jejuo. Ora, os fariseus jejuavam, oravam. Quando Jesus voltou, qual deles reconheceu Jesus como Filho de Deus? Qual deles estava atento? Qual deles? Nenhum deles, mas negaram o seu próprio Deus, negaram aqueles a quem eles acreditavam, a quem eles esperavam, mas porque estavam dormindo, cochilando, desapercebidos, vivendo uma vida como queria, porque acreditavam: eu não peco, eu não roubo, eu não fumo, pago os meus impostos. E nós, igreja, como nós estamos? O Senhor está voltando e a igreja está dormindo. O Senhor está voltando. Eu não estou dizendo que nós não temos que evangelizar, que nós não temos que pregar. Mas olha, eu vou te dizer, se tudo isso tem te afastado da verdadeira essência do Evangelho, que é renunciar à tua carne, mas não é a tua carne exterior que todo mundo vê, porque ser crente no exterior é muito fácil. Mas e quando muitas vezes nós pensamos mal do nosso irmão, e quando muitas vezes nós olhamos para ele e julgamos ele, e falamos: isso aí não é crente, não tem vida de oração. E quantas vezes nós criticamos, e quantas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos, nós somos omissos. E quantas vezes nós somos egoístas. Quantas vezes, igreja, e N coisas que nós fazemos que não agrada o coração do Senhor. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário nós fazermos a obra, é necessário orarmos, é necessário jejuarmos, é necessário estarmos na presença dEle. Nós precisamos estar na presença dEle, querendo só Ele, adorando só Ele, buscando só Ele. Nós precisamos disso, na essência do nosso coração, porque quando Jesus voltar, Ele vai simplesmente chamar um a um no individual. E quando eu aceitei a Jesus, veio uma dúvida no meu coração, e eu perguntei a alguém que me discipulava, e eu falei: mas como eu saberei a volta dele, o dia e a hora, que se nem ele sabe? E aí ele falou: olha, muitos serão surpreendidos. Sabe por quê, igreja? Nós achamos que porque o irmão é uma bênção, o irmão toca bem, prega bem, louva bem, ele vai subir para a glória. E aí Jesus vai voltar, o irmão vai estar dormindo, vai estar cochilando, e ele fica. E ele fica. E aí talvez esse mesmo irmão vai olhar e falar: mas não é justo, porque eu preguei no nome do Senhor, eu falei disso nos púlpitos, eu evangelizei isso. Eu curei em nome do Senhor. Eu fiz onde que estava a palavra. E aí o Senhor começou a arder no meu coração. Porque quando Jesus voltar, e em breve o Senhor voltará. E quando eu falo em breve, igreja, eu tenho certeza no meu coração. Porque o Senhor falou comigo e disse: Valsa, em breve voltarei. E o meu breve vai ser muito mais rápido. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa: se na primeira ida tá difícil, imagina na segunda, que terá tribulação, e o Espírito Santo não mais estará sobre essa terra, segundo a palavra de Deus. Imagina a situação como vai ser, o caos que vai ser, a perseguição que vai ser, a fúria que vai ser contra a vida daqueles que ainda têm a palavra no coração. E muitas vezes nós achamos que hoje, como igreja, estamos sendo
perseguidos e atribulados, mas o Senhor, Ele em breve vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas, porque Ele nos levará para si. Então você que chora, que clama e sabe que Deus está voltando e tem isso no teu coração, Ele vai consolar dos nossos olhos todas as lágrimas, curar todas as enfermidades. Mas nós precisamos fazer uma reflexão e precisamos enxergar quem verdadeiramente nós somos. Nós aceitamos Jesus, nós participamos de algum grupo na igreja e a gente começa a acreditar que porque a gente não tem algumas práticas que o mundo tem, nós estamos prontos para o arrebatamento. Mas existem coisas dentro da nossa alma que precisa ser tratada e curada. Precisamos orar, precisamos jejuar, mas precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos buscar mais o Senhor, não porque o pastor quer que você busque ao Senhor, não é porque a irmã Valsa quer que você busque ao Senhor, mas porque Ele é o teu Deus. E Ele voltará. Porque, irmãos, o que estamos fazendo nos cultos? O que nós estamos fazendo? Sabe, irmãos, eu li um livro no Brasil muito interessante, alguns anos atrás. Inclusive, presenteei o meu pastor com esse mesmo livro. E neste livro, se contava a história de um pastor que ele não se colocou, ele não falou o nome da igreja, acredito eu, porque ele era uma pessoa pública. Então ele também não citou o nome dele, ele só relatou, alguém escreveu a história dele. Ele era de uma grande igreja no Brasil, e ele começou a ensinar, começou a pastorear, e ele ensinava todas as áreas da igreja, ajudava os irmãos, fazia tudo o que tinha que fazer. E ele pregava por pregar, porque a essência do evangelho já não ardia mais no coração dele, ele conta. Ele louvava por louvar, porque aquilo já não ardia. Ele não acreditava mais na volta de Cristo. Os anos estavam passando. E aí, ele diz que um dia Deus usou alguém para falar com ele. E ele começou a se afastar tanto, mas tanto, que ele falou: agora eu vou só gerenciar as minhas igrejas e eu não vou mais pregar nos púlpitos. E aí diz que Deus usou alguém para falar com ele e falou: fulana, você precisa voltar à essência do evangelho e do primeiro amor. E aquilo correu no coração dele como nunca tinha corrido há muitos anos atrás. E aí ele falou: olha, Deus, não adianta eu ganhar vidas para Jesus, para ti. Não adianta eu ensinar as pessoas. Não adianta eu pregar, eu treinar, eu fazer o que eu tenho que fazer, se eu sei que eu mesmo não vou para a glória, porque eu não acredito mais no Senhor. Então, a partir de hoje, Deus, eu estou saindo da direção dessas muitas igrejas, e eu mesmo me colocarei como igreja no teu altar, e eu mesmo me renderei a ti, e eu mesmo buscarei a ti. Porque, irmãos, não adianta nós evangelizarmos, não adianta você trabalhar para a obra do Senhor se você mesmo vai ficar, se eu mesmo ficar. Então nós precisamos entender que nós temos que nos preparar, estar preparados. Precisamos estar preparados na presença do Senhor, porque que horrível será naquele grande dia. Deus me deu um sonho alguns meses atrás no Brasil, e eu vi assim um arrebatamento na minha frente acontecendo. E eu via que do nada as notícias começavam a acontecer. Eu estava num lugar onde tinham muitas batidas de carro, saía para fora. E eu via muitas pessoas chorando, outras pessoas machucadas. E eu via o exército brasileiro correndo. Eu enxergava o exército brasileiro correndo, porque tinha muitas vidas. E eu via pessoas falando. E eu saía da porta da minha casa e eu falava: o que está acontecendo? E alguém falava: eu não sei, mas um fenômeno que não é natural aconteceu. E no meu coração eu lembrava: Jesus voltou, levou a sua igreja, por isso que existe um caos nessa terra. E o Senhor
começava a falar comigo. E o Senhor começou a me mostrar e me levava num hospital. E eu cheguei nesse hospital, pessoas desesperadas, mães que olhavam para a barriga e eu não entendia. E falavam: o que aconteceu com meu bebê, com meu bebê? Porque a Bíblia fala o quê? Ai das grávidas. Porque o Senhor recolherá suas crianças. O Senhor não permitirá que passem, porque crianças são inocentes. Crianças são pessoas puras, irmãos. E aí o Senhor começava a me mostrar e falava: filha, tá vendo? Foi uma época que eu estava de rebeldia, não queria mais ministrar a palavra. Aí o Senhor falou assim: vai querer pregar agora? Ou vai querer pregar depois? E aí foi quando eu agradeci ao Senhor. Porque nós como igrejas, irmãos, precisamos estar preparados para a volta do Mestre. Porque não adianta eu e você fazermos. E o nosso coração está muito distante do Senhor. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos orar. Precisamos trabalhar na obra. Mas precisamos orar, jejuar e renunciar ao que existe dentro de nós. Pecados que só você e Deus sabe. Pensamentos que vêm ao nosso coração que só você e Deus sabe. Que só você e Deus sabe. E às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está ali, sabe? E a gente está desapercebido. E vem o dinheiro e a preocupação. E a gente não está preparado para a volta do Filho de Deus. Som, 2. E que nós possamos viver na presença do Senhor. Essa palavra doeu no meu coração, talvez como está doendo no seu coração. Talvez você esteja pensando assim nessa noite, né? Que palavra dura, que palavra difícil de engolir, de mastigar. Ainda não desceu, não está fazendo digestão ainda. Mas eu quero te dizer que se Deus está alertando a sua igreja, é porque Ele a ama. Porque quando o Senhor começou a falar isso comigo, comecei a falar: Senhor, muito obrigada. Porque isso tudo o Senhor começa a nos ensinar e começa a trabalhar em nossas vidas, igreja. E não adianta de nada nós estarmos nessa terra, nós estarmos neste lugar, se nós não participarmos daquele grande dia. Se nós não participarmos do dia que o Senhor voltará. Porque se nós não estivermos apercebidos, por isso que Efésios fala: olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. E Efésios, se você ler Efésios 5, o 4, Paulo só vai falar: olha, tira essa velha imundície, tira esse pecado, tira essa prostituição do seu coração, tira isso que não me pertence, tira esse revista do novo homem, da nova mulher, porque eu tenho coisas grandes. E muitos irmãos nos púlpitos têm falado da seguinte forma: Jesus não voltará agora. Sabe por quê? Na época de Noé avisava: vai haver um dilúvio na terra. Era impossível cair água porque antigamente não existia chuva, mas apenas uma ceada que fazia com que as plantas brotassem. Então, como as pessoas imaginariam chuva descendo do céu que iria inundar a terra? Mas até acreditavam. Mas quando aconteceu, as pessoas, diz a palavra, que se davam em casamento. Estavam vivendo suas próprias vidas. E muitas vezes nós somos assim. A gente tira um tempinho para Deus. Deus, deixa eu viver minha vida agora, porque eu estou cansado. Já fiz muito, trabalhei muito. Eu vou fazer a tua obra. Mas eu não quero mais orar, eu não quero mais me santificar, eu não quero mais, Senhor, ter que pagar preço para matar a minha carne. Senhor, para que tudo isso? E às vezes nós estamos assim como igreja, cansados, fadigados, olhando as coisas do mundo como se fossem mais importantes do que a volta do Senhor. E o mais triste é saber que todos nós como igreja sabemos que um dia Ele voltará. Estamos na igreja e este é o motivo principal. Porque senão nós também não estaríamos aqui. Porque o motivo principal da igreja congregar, participar,
ler a palavra, jejuar, orar. Irmãos, é porque sabemos que o nosso Mestre voltará e nos levará. É porque entendemos que Ele nos chamou e não nos chamou para viver neste mundo. E há pessoas que hoje oram e jejuam, mas a Bíblia até fala sobre isso. Vocês oram e jejuam pelos seus próprios interesses. Ora porque quer uma casa, ora porque quer uma promoção, jejuma porque quer algo, mas muitas vezes nós não nos rendemos diante do Senhor. Nós não oramos e jejuamos e dizendo: Senhor, meu jejum é para que o Senhor mate minha carne, é para que o Senhor receba o meu melhor louvor e adoração, é para que o Senhor tire isso de mim, a velha valsa, o velho homem. Senhor, o meu jejum e a minha adoração é para me rasgar, é para me rasgar, é para me lavar diante de Ti. E muitas vezes nós aprendemos a jejuar e orar porque queremos uma cura, queremos uma bênção, mas nós não estamos aprendendo a orar e jejuar da forma correta. Fecha os teus olhos.